Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir diretamente do Festival de Cinema de Gramado deste ano, 46ª edição, o filme Mormaço. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Em Mormaço a gente acompanha a história de uma mulher, mais uma vez um filme de protagonista mulher, em que ela atua como defensora pública e ela está num caso de pessoas que estão sendo retiradas ou estão sendo ameaçadas de retirar de suas casas em função das construções de novas obras para as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Ele é um filme que fala muito sobre resistência, é um filme que fala muito sobre como os impactos e as mudanças sociais começam a afetar o nosso corpo. E aí, focada na protagonista. A partir do momento em que uma ferida começa a aparecer e ela vai se multiplicando e replicando pelo corpo dela, ela começa a repensar um pouco as suas atitudes e talvez se questionar sobre o local onde ela atua, sobre o que ela faz e sobre toda a vida e a sociedade. É um filme bastante simbólico, é um filme que trabalha muito sobre metáforas, sobre simbolismos e ele funciona muito bem em quase todo o filme. Eu não gostei muito do final e eu já explico por quê. Vamos falar sobre os aspectos positivos do primeiro e do segundo ato, que são muito competentes. A diretora, ela sabe muito bem mesclar entre o cru e o fantástico. E ela vai brincando com isso o tempo inteiro, seja pelos personagens, seja pela construção deles, ou até mesmo pela forma como os planos são construídos. A personagem principal, ela tá sempre no meio de alguma coisa, ela tá sempre sendo empurrada ou pro canto da tela, ou em certo momento tem um plano quando ela vai visitar um apartamento em que é ela no meio de duas paredes achatada. Isso vai acontecer no filme inteiro. Isso também mostra o que é, primeiro, ser uma mulher numa sociedade e, segundo, sobre o grande tema do filme, que são as desapropriações que aconteceram em nome dos grandes eventos. Tudo bem, desapropriação não é o termo certo direito, mas é o termo que todo mundo vai me entender. Aconteceu que lá no meio das Olimpíadas, um pouco antes, eles queriam construir a Vila Olímpica, que é assim, onde os atletas iriam chegar, onde eles iriam ficar, e o projeto de lá previa que tinham que tirar algumas casas que aparentemente não deviam mais estar ali, em função do governo, ou melhor, porque não eram bonitas, porque eram de pessoas que não tinham muito dinheiro, de baixa escolaridade, pessoas que muitas vezes iam para esse lugar mais afastado do centro em função de ser mais barato. Aí começou uma pressão da prefeitura para retirar essas pessoas. Então sim, o filme ele tem parte que quase parece um documentário que flerta, o que eu falei, da realidade com a ficção, e isso é muito bem construído. Primeiro porque as atuações dessas pessoas estão muito boas. Então a gente consegue acreditar que essas pessoas realmente eram moradores e a gente consegue ter uma noção de como é complicado ter o seu local e todo mundo dizer que aquilo é teu, mas se um dia a prefeitura ou outra pessoa decidir que ele não deve ser mais teu, tudo bem. A prefeitura começa a fazer pressão e tu tem que sair. Lembra muito de um filme que eu já falei várias vezes e que eu gosto muito, da temática do Aquarius, que também entra na questão da especulação imobiliária. E que a protagonista, que vive num grande prédio de centro, começa a também ser assombrada por isso. Porque o prédio que ela está vivendo, diversas pessoas já foram embora para morar num outro lugar que diz ser mais seguro, ser mais novo, e ela vai ficando por ali e eles querem construir um hotel nesse antigo prédio dela. Então, o mesmo tema em que ela está vivendo numa área mais periférica, ela começa a viver. E a partir disso, ela vai virando esse problema. E ela vai começando a sentir os problemas. E aí que todo o filme vai se desenvolvendo. E nos primeiros dois atos, isso é muito inteligente. Porém, quando a gente chega no terceiro e último ato, que é o fechamento da história, algumas opções e algumas ideias não condizem muito bem com o resto do filme. Porque a gente passa dois atos martelando sobre a resistência e sobre o que é o nosso direito e de como a gente precisa resistir frente a esses momentos complicados. E chega em certo momento no último ato em que isso acaba meio que ficando de lado, sem dar muitos spoilers do que acontece. Beira a cair numa contradição o final do filme. Pelo menos o que ele quer passar. É muito bonito, a estética é muito bonita, a questão da fantasia, da direção de arte do filme, que tá lindo o tempo inteiro e que funciona bastante para compor a personagem da atriz principal, mas ao mesmo tempo, no final, peca por eles não saberem muito bem como finalizar a história. Ou melhor, a finalização que eles escolhem não condiz com o filme dele. Eles passam uma mensagem que parece ser diferente do resto do filme. Isso me incomodou bastante. Mesmo assim, tenho que dizer que, mais uma vez, é o festival prestigiando e querendo trazer à tona filmes dirigidos por mulheres, com protagonistas mulheres, que são fortes. E é isso, Mormaço é
um excelente filme que poderia ser um pouquinho melhor no final e poderia sustentar e desenvolver um pouquinho mais essa ideia. Mas isso não tira o brilhantismo da construção dos 2 primeiros atos. E eu gostei bastante. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B para cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C para baixo, o filme ele Vai pro inferno. E a minha nota para Mormaço é um B-. Ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, deixe teu like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. E também acompanha nossa cobertura completa do Festival de Gramado lá no nosso site, cineterno.com.br, e bastidores, e comentários, e curiosidades da cidade, lá no nosso stories do Instagram, @cineterno. Se vê numa próxima.